Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que privilégio estarmos juntos nesse tempo, onde nós vamos ser acrescentados sobre a palavra do Senhor, falando um pouquinho de uma das matérias tão importantes dentro da grade curricular do nosso Rema, que é escatologia. Eu, particularmente, quando eu me graduei no Rema, eu sou da turma de 2013 e 2014, eu tive a matéria Doutrinas Básicas e Escatologia com aquele que, para mim, é o melhor professor do Rema Brasil. Graças a Deus ao meu marido. Então, não desmerecendo a unção de outros professores, mas eu tenho que valorizar o que é meu, né? O mais bonito, o mais ungido, o mais inteligente, mais de tudo. Então, aprendi muita coisa com ele. Claro que na época eu me fazia de difícil, que eu não ia dar mole para ele assim de mão beijada, né? Ia mostrar para ele que ele ia ter um trabalhinho para me conquistar. Mas foram duas matérias que me enriqueceram bastante. Coisas que eu tinha muitas dúvidas. Particularmente, eu não gostava de ler o livro de Apocalipse, porque eu não entendia nada. Então, eu tinha muita dificuldade de ler. E à medida que eu fui aprendendo nas aulas, que o livro de Apocalipse foi desmistificando, aí eu brinco que a ironia, né? A pessoa que não gostava de ler Apocalipse casa com um professor de escatologia. Porque o que ele mais fala é sobre o livro de Apocalipse. Mas, quando a gente começa a ter conhecimento, o conhecimento liberta os nossos medos. Nos liberta da ignorância, daqueles sofismas de que é difícil, que eu não consigo, que dá medo. E graças a Deus nós temos avançado na palavra, porque nós precisamos conhecer as últimas coisas. Sobre o futuro das últimas coisas. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um evento que acontecerá para a Igreja do Senhor. É o juízo da Igreja do Senhor. Em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, o escritor aos Hebreus vai falar sobre a doutrina de Cristo, ou os princípios elementares da doutrina de Cristo. E uma das doutrinas de Cristo é sobre juízo eterno. Então, a Bíblia ela vai trazer sobre juízo eterno, tanto o juízo do trono branco, quanto o tribunal de Cristo. Quando nós falamos do tribunal de Cristo, nós estamos falando do julgamento da igreja, dos salvos, dos filhos. Enquanto o juízo do trono branco, ele se retrata ao julgamento dos ímpios. Aqueles que não acolheram o amor da verdade, ou aqueles que não quiseram aceitar a obra redentora de Cristo. Não quiseram acolher a obra redentora de Cristo. Então, o juízo do trono branco, ele acontecerá após o milênio, onde os ímpios vão ser julgados. Já o juízo do tribunal de Cristo, o juízo dos crentes, dos salvos, o meu e o seu juízo, vai acontecer logo após o arrebatamento. E sabe, queridos, por que conhecimento é importante? Porque antes, quando se falava do tribunal de Cristo e falava que era o juízo da igreja, eu já pensava nos meus pecados sendo passados no telão e eu na frente de todo mundo sendo exposta a tudo aquilo que eu fiz de errado a minha vida inteira. Então eu tinha medo do juízo, porque eu dizia, é a hora que Deus vai mostrar tudo aquilo que eu fiz e eu vou ficar com vergonha. Mas sabe que do teu passado Deus não se lembra mais? Uma vez que você se arrependeu genuinamente, o seu passado foi apagado. Então, não tem porquê o seu passado ser apresentado no telão. O juízo do trono branco não fala dos nossos pecados sendo transmitidos num telão, mas vai falar a respeito do nosso galardão. Sobre uma recompensa. O juízo do trono branco, ele não é para determinar se a gente vai ser salvo ou não, porque só vai chegar até ele aquele que já foi salvo. Aquele que é filho. Então, uma vez que nós formos arrebatados, nós somos filhos. E nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para receber ou não o nosso galardão. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Quando nós olhamos o texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 10, 2 Coríntios 5, 10 diz, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo está dizendo que todos nós, os salvos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai receber do bem e do mal que foi feito
no corpo, ou seja, enquanto nós estamos nessa vida terrena. Muito se fala sobre a eternidade, sobre a vinda do Senhor. E vamos ser sinceros que a gente aguarda com grande expectativa esse dia. Nós vivemos uma vida muitas vezes rotineira, a correria do dia a dia, o trabalho, as crianças, a igreja, o serviço, o lar. E muitas vezes, por termos uma rotina muito intensa, a gente pensa pouco sobre a eternidade. A gente deseja muito a vinda de Jesus, principalmente quando a gente vê uma notícia ruim, não é mesmo? A gente olha e fala, Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, que o mundo está de mal a pior. A gente deseja muito o dia do nosso reencontro, mas a gente pensa pouco sobre esse dia. Se Jesus voltasse agora, qual seria o meu e o seu galardão? O que nós receberíamos da parte do Senhor? Quando nós olhamos para Apocalipse 22, Apocalipse capítulo 22, no verso 12 e 13, a Bíblia diz, vejam, Jesus falando, eu venho em breve e comigo trago a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Perceba que o próprio Jesus vai falar algo muito parecido com o que o apóstolo Paulo diz. Eu venho sem demora. Por quê? Porque quando acontecer o encontro da noiva com o noivo, vai acontecer o tribunal de Cristo. E ele diz, comigo está o galardão, a recompensa, para entregar a cada um segundo os seus atos. Eu e você não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Então, não é as nossas obras que nos garantiu a salvação, mas é as nossas obras que vai garantir o nosso galardão. A salvação é pela fé, mas o galardão, ele é uma recompensa por aquilo que eu e você fizemos enquanto nós estamos nessa vida. Quando nós olhamos a palavra galardão, é a palavra grega mistos, que significa valor pago pelo trabalho, salário ou pagamento, recompensa, usado do fruto natural do trabalho árduo e esforçado. Em ambos os sentidos, recompensa. As recompensas que Deus dá ou dará pelas nossas obras ou esforço. Então, quando nós estamos falando de galardão, nós estamos falando daquilo que Deus vai nos presentear. Se nós vamos receber da parte do Senhor uma recompensa, um pagamento pelo nosso trabalho, por Ele, para Ele, ou não. Abre comigo em 1 Coríntios 3. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 3. No começo da carta, o apóstolo Paulo vai corrigir a igreja de Corinto. Havia muita divisão na igreja por ministros. Os membros da igreja estavam brigando. Um eu sou de Apolo, o outro eu sou de Pedro. E eles estavam se dividindo na igreja em partidarismo pelos ministros. Então o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para corrigir algumas carnalidades da igreja de Corinto. E a partir do verso 5, ele vai dizer, afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. E ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Pois somos colaboradores de Deus, e vocês lavouras de Deus, edifício de Deus. 10. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se essa obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela se queimar,
o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém resgatado pelo fogo. Aqui Paulo está mostrando que tanto ele quanto Apolo são servos de Deus. Não tem ninguém melhor ou pior dentro do reino de Deus. Cada um tem uma missão e uma obra do Senhor, um trabalho da parte do Senhor diferente. O trabalho de Paulo era plantar. O trabalho de Apolo era regar. E os dois vão receber do Senhor, que é aquele que faz crescer a obra, a recompensa por ter feito aquilo que o Senhor confiou. E aí ele usa o exemplo, quando você está construindo algo, ele usa o exemplo de 6 materiais. O que acontece com feno, palha e madeira quando são expostos ao fogo? Queima, não é? Queima e vira cinza. Agora, ouro, prata e pedras preciosas, elas sobrevivem a altas temperaturas. Então, ele está mostrando que no dia do juízo, no dia do tribunal de Cristo, porque esse juízo que ele está falando aqui não é o juízo do trono branco, é o juízo dos crentes. No dia do tribunal de Cristo, o fogo vai mostrar se a obra de cada um teve valor. Se a obra que as pessoas, se eles fizeram, for ouro, prata e pedras preciosas, eles serão recompensados. Agora, se foi feno, madeira ou palha, eles não vão ter galardão. Você vê que o texto diz que eles vão ser salvos como pelo fogo, porque eles não vão perder a salvação. Porque só vai chegar nesse juízo quem é salvo. Mas eles não serão recompensados, presenteados, galardoados. Por isso que a forma como nós vivemos a nossa vida hoje importa e importa muito. Porque nós fomos criados para boas obras. E as obras que nós fazemos para o Senhor importam. A palavra compareçamos, de 2 Coríntios 5:10, o primeiro texto que a gente leu, ela traz o sinônimo de manifestação. Ou seja, no dia do tribunal de Cristo, esse tribunal de Cristo é a palavra grega chamada bema, que significa uma plataforma elevada, como nós temos aqui. Uma plataforma elevada. Paulo usa essa expressão baseado nos jogos gregos, onde os vencedores, eles subiam até uma plataforma para serem coroadas, presenteadas pelas suas vitórias. Então, Paulo, ele escreve numa linguagem que fosse ser entendido para o público no qual ele estava destinando aquela carta. Então, ele escreve sobre essa plataforma elevada, onde os vencedores subiam até lá para que o imperador pudesse coroá-los pela sua vitória. Então, ele está dizendo, olha, quando chegar o dia do juízo, as nossas obras serão manifestas publicamente. Não no sentido de telão de condenação, mas para o Senhor vai ficar exposto o que a gente fez por Ele, as nossas motivações e a nossa fidelidade. E se permanecer, se a forma como nós vivemos a nossa vida, como nós nos doamos para o Senhor, for ouro, prata e pedras preciosas, nós seremos galardoados. Então, ele está dizendo, olha, nesse dia, tudo vai ficar patente diante de Deus. E nós podemos ser recompensados ou não. O que vai determinar, o que vai ser julgado no tribunal de Cristo? Os nossos feitos, as nossas obras. Se o que fizemos para o Senhor, fizemos com a graça dEle ou com a força e o esforço do nosso braço. Se a vida que eu vivi, o que eu fiz para o Senhor, eu fiz pela minha vontade ou porque Ele me comissionou. Eu estou vivendo, fazendo a vontade de Deus ou vivendo a vida do meu jeito e querendo que Ele me abençoe? As nossas obras, aquilo que nós fazemos para as pessoas em nome de Deus, será galardoado ou não. As nossas motivações serão julgadas. Porque tem gente que acha que só porque faz para Deus pode ser de qualquer jeito. Ah, não, porque eu faço para Deus, está pegando o boi, tem que dar graças a Deus que eu estou fazendo. Não, querido, as nossas motivações também serão julgadas. Não é só o que eu fiz, mas é o coração que estava envolvido enquanto eu fazia. Porque muitas vezes a gente se acomoda e sabe fazer as coisas no automático. A gente começa muito bem servindo ao Senhor, mas aí a gente aprende a fazer e começa a ficar no automático. Ai,
De novo estou escalada esse domingo? Nossa, só tem eu nessa igreja? Todo domingo sou eu? A gente começa a fazer no automático. Aquela paixão de hoje eu vou servir na casa do meu pai. Hoje eu vou servir ao Senhor. Hoje eu vou servir os meus irmãos. Eu vou me preparar, eu vou chegar bem sorridente, bem animado para servir ao Senhor. Começa a ficar mais desmotivado, mais tristezinha, porque a motivação, a empolgação vai mudando. Mas as nossas motivações também serão julgadas. Não é o que nós fazemos com os nossos talentos, com os dons que o Senhor nos deu para Ele, mas é como fazemos. E a nossa fidelidade será julgada. Se a gente foi fiel ao Senhor ou não. Se a gente foi fiel a tudo aquilo que Ele confiou nas nossas mãos ou não. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com as decisões e as escolhas que a gente faz na nossa vida. Eu me lembro a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre o Tribunal de Cristo, lá em 2013, pelo meu excelente professor, só para reforçar, meu ótimo professor. Mas isso mexeu tanto comigo, por quê? Porque me tirou aquele pensamento que eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Não, querido, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho um Pai que tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a minha vida. E eu comecei a perceber o quanto que as minhas escolhas poderiam afetar ou não o meu galardão. Nós precisamos nos autoexaminar na hora de tomar decisões importantes da nossa vida. Porque isso vai determinar se a gente está seguindo as nossas vontades, o nosso desejo, os nossos próprios planos, ou se a gente está vivendo o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. A gente precisa examinar com quem a gente vai casar. Porque o nosso companheiro, você que ainda é solteiro, porque aqueles que já casaram já acharam a sua pedra preciosa. Mas você que é solteiro precisa escolher e examinar com quem você vai casar. Porque a pessoa com quem a gente casa, ela pode potencializar o nosso chamado ou pode matar ele completamente. Isso é uma decisão muito importante, porque é uma decisão para o resto da vida. E a gente precisa saber escolher. Quando eu comecei a namorar o Tiago, eu sabia do que Deus tinha para a vida dele. E quando eu fui começar a pensar em alguém para casar, eu sou filha de pastor. Então eu cresci no ministério, eu conheço o ministério, eu sei o que é os bastidores de um ministério. Então eu queria alguém que vivesse o ministério. Porque nos meus planos naturais, nos meus planos Willa, eu não queria viver do ministério e nem ser professora do Rema. Quando eu tinha 20 anos, a minha ideia era terminar direito e ser promotora. Ser promotora de justiça. Esse sempre foi o meu plano natural. Até o dia que eu entendi que Deus tinha outro plano para mim. E graças a Deus que eu nunca perdi nada por fazer os planos do Senhor. Nunca fui frustrada por abrir mão dos meus planos para viver os planos de Deus. Mas como eu sabia o que era ministério, eu queria casar com alguém que também entendia o que era o ministério. Para que essa pessoa não começasse a ver o ministério como peso e barrasse o que Deus tinha para mim. Mas quando eu conheci o Tiago, eu também sabia o ministério que Deus tinha para ele. Os lugares onde Deus ia levar ele. No nosso primeiro ano de casado, ele parou 30 dias em casa completo, 3 meses. Do resto, ele passava 15 em casa, 20 viajando. 10 em casa, 20 viajando. Se eu não tivesse convicção do que Deus tinha para mim e para ele, eu poderia dizer, não vai dar aula mais não. Vai ficar em casa porque agora você casou. Agora seu lugar é em casa. As pessoas que arrumem outro professor para lá. Mas eu entendo o que Deus tem para a vida dele. E não sou eu que vou privar a recompensa dele no dia do Tribunal de Cristo. Não vai ser por minha causa que ele vai deixar de ser galardoado por aquilo que Deus confiou a ele. Então, com quem a gente se relaciona é importante. A profissão que a gente vai escolher, o curso que a gente vai escolher, também é importante. E sabe, queridos, não existe profissão secular, profissão secular e profissão de Deus. Existem profissões e ofícios ministeriais. E nem todo mundo foi chamado para os 5 ofícios ministeriais, que é ser apóstolo, pastor, evangelista, profeta e mestre. Mas muitas vezes, quando a pessoa está no 3º ano do ensino médio, aquela pressão para fazer vestibular, para escolher um curso, a pessoa quer escolher aquilo que dá dinheiro. Qual é a profissão do momento? É isso que está dando dinheiro? É para esse caminho que eu vou. Mas não ore e diz, Senhor, aonde o Senhor me quer? Qual é o propósito?
Aonde o Senhor conta comigo, aonde eu vou fazer diferença. Sabe por quê, querido? Aonde o Senhor te quiser, você vai ser suprido em tudo. Sendo a profissão do momento ou não. Mas o seu galardão estará em ter feito a vontade do Senhor. As decisões que nós tomamos, as escolhas que nós tomamos no impulso, os negócios que nós abrimos, nós precisamos aprender a orar, ser guiado pelo Espírito, ser direcionado pelo Espírito, para fazermos a vontade de Deus e não aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Por isso que os filhos são guiados pelo Espírito. Não são guiados pela sua própria vontade. Porque o nosso galardão vem de ter feito a vontade de Deus. Sermos fiéis àquilo que Deus está colocando diante das nossas mãos. Dentro daquilo que é o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida. A gente vê numa geração, quem faz aconselhamento, os pastores que estão aqui, eles podem testificar que hoje, a maior índice de aconselhamento é: eu não sei para que eu existo. Eu não sei qual é meu propósito. Eu estou só vivendo. Eu não sei para que Deus conta comigo. Eu quero descobrir o meu chamado. Mas para você descobrir o seu chamado, você precisa abrir mão do que você julga ser melhor para a sua vida. Eu tive que fazer isso com a minha. Eu tive que entender que talvez o que eu queria para mim não era o que Deus queria. E estar aberto para o Senhor. Aberta para o Senhor para entender qual é o propósito dele para mim. Porque afinal de contas, eu não quero só chegar naquele dia. Tem gente que fala: não, eu chegando no arrebatamento, já está ótimo eu não ficando para trás. Mas, queridos, eu penso o seguinte: diante de tudo que Cristo fez por mim e por você, diante de todo o sacrifício de Jesus, será que eu não posso fazer um pouquinho mais por Ele? Será que eu não posso? Ele abriu mão da glória dEle para se identificar comigo e me substituir. Será que eu não posso abrir mão das minhas vontades por amor a Ele? Então, quando nós estamos falando do galardão, nós estamos falando das nossas obras, das nossas motivações, da nossa fidelidade. A palavra mal, de 2 Coríntios 5:10, pelo bem e o mal que fizemos no corpo, a palavra mal ali não é algo moralmente errado. Por quê? Porque só vamos chegar lá os salvos. Mas é algo que não tem valor, significância, que não é digno de ser recompensado. Porque muitas vezes foi feita pela força do braço, muitas vezes foi feito com a motivação errada, muitas vezes foi feito pela própria vontade. Pelo desejo de ter o ego satisfeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Sabe, queridos, Deus tem os planos de paz a nosso respeito. E os planos dele é melhor do que os nossos. Às vezes a gente pode não entender tudo no primeiro momento. Mas confiar em Deus, fé é confiar. É saber que Ele já foi lá na frente, Ele já viu o nosso futuro e que eu estou segura nele. Nem tudo vai sair do jeito que eu quero. Mas uma coisa eu tenho certeza: o dia que a trombeta soar, vai sair melhor do que eu merecia. Melhor do que eu esperava, melhor do que eu podia imaginar. Precisamos confiar em Deus. A nossa vida não pode se limitar só ao aqui e agora. A gente não pode viver uma vida tão natural, achando que a vida se resume só a essa passagem terrena que nós temos. Paulo, ao escrever 1 Coríntios 15, um capítulo, ele dedica 58 versículos só para tratar a respeito da ressurreição dos mortos, o corpo de glória, o arrebatamento e a nossa vitória sobre a morte. A ressurreição. Em 1 Coríntios 15, no verso 19, ele diz: se a nossa esperança se limita a Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Às vezes a gente vive uma vida inteira buscando as coisas terrenas, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do sucesso. E Deus não tem problema nenhum em a gente ser bem-sucedido e próspero, dentro do propósito dEle, dentro da vontade dEle. A gente passa tanto tempo gastando a nossa vida nas coisas naturais, que a gente esquece que a gente vai prestar conta para o Senhor daquilo que nós temos feito com a nossa vida aqui na terra. E nós precisamos entender que essa vida, esse projeto de 80, 90, 100, 120 anos, não é nada comparado à eternidade. A eternidade é muito além do que esse pequeno espaço de tempo que a gente vive aqui nessa vida terrena.
quando ele também continua ainda em 1 Coríntios 15, no verso 30, ele vai dizer, falando da ressurreição: e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia morro, Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, de que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava sendo inflamada numa ideia de que a ressurreição não existia. Por isso que ele vai escrever todo esse capítulo. Ele diz, olha, se a ressurreição não existe, para que eu estou gastando a minha vida em prol do evangelho? Para que eu me coloco em perigo se não vai ter ressurreição, se não vai ter nada depois disso, dessa vida? Ele diz, se não tem ressurreição, não tem mais nada depois dessa vida, então vamos comer e beber, que amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas ele tinha uma consciência. Paulo tinha a consciência da responsabilidade e do dever dele. Tanto que em Atos 20, 24, ele vai dizer, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da glória de Deus. Então, a forma como nós vivemos, o nosso senso de eternidade, conta e conta muito. A gente deveria pensar com mais frequência na eternidade. Tanto quanto a gente pensa nos nossos afazeres do dia a dia. Porque a nossa vida não se limita só aqui e agora. Então, o que será galardoado? O que será recompensado? Porque vai ser julgado as nossas obras, as nossas motivações e a nossa fidelidade, certo? O que será recompensado? A Bíblia traz algumas coisas que são dignas de galardão, que aqueles que praticam terão o seu galardão. A primeira dela é uma vida piedosa. 1 Timóteo 4,6, o apóstolo Paulo vai ensinando seu filho na fé, ele vai dizer, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeitais as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida que é agora e para a que há de ser. Então, uma vida piedosa vai nos dar galardão. Com a motivação correta, teremos a nossa recompensa o dia que a trombeta soar. A pregação do evangelho também tem galardão. 1 Coríntios 9,16, Paulo diz, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Então, a pregação do evangelho, quando nós anunciamos Jesus às pessoas, isso também trará recompensa, galardão. Quando nós ajudamos os outros, como nós damos alívio a outros, isso também tem o seu galardão. Em Lucas 14, Jesus vai falar de um banquete, quando for dar uma festa, e ele diz, olha, se você convida só quem você gosta, ou só quem tem condições, você não está fazendo mais do que uma obrigação. Agora, quando você for dar uma festa, um banquete, e você convida quem não tem nada para te dar em troca, isso vai te dar galardão. Quando você convida aqueles que não têm nada que possa te oferecer em troca, quem não possa te ajudar em nada, mas que você, de boa vontade, decide fazer por eles, ajudando, prestando um socorro, isso terá galardão. Lucas 14. Quando nós olhamos o nosso trabalho no Senhor, aquilo que nós fazemos de boa vontade, com a motivação correta, vai nos trazer galardão. No último versículo de 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, sede firmes e constantes, no verso 58, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho, o nosso serviço não é em vão. O que fazemos para o Senhor não é em vão, terá galardão. O nosso chamado vai resultar galardão.
Quando a gente se dispõe a viver uma vida em prol de fazer cumprir o propósito e o chamado de Deus na nossa vida, isso resultará galardão. Lembra que Paulo falou, eu plantei, Apolo regou, é Deus que dá o crescimento. E cada um será recompensado pelo trabalho que foi feito. Paulo fez aquilo que foi confiado para ele. Apolo fez aquilo que foi confiado a ele. E os dois receberão galardão por aquilo que eles fizeram da parte do Senhor. No final da sua vida, antes de ser morto, ele escreve a sua última carta para o seu filho na fé. Para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 6. É um texto muito conhecido nosso. Paulo, na sua última carta, no capítulo 4, no verso 6, ele diz, quanto a mim, a minha vida já foi derramada como uma oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida, a sua vinda. Perceba, Paulo diz, eu fiz o que o Senhor me comissionou. Eu completei a carreira, combati o bom combate, agora eu vou guardar a fé. Esperando a minha coroa, a minha recompensa, porque eu tenho certeza que a minha vida valeu a pena. E que quando o Senhor voltar, Ele vai me recompensar. E Ele diz, não só a mim, mas todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Nós temos algo da parte de Deus e a gente precisa se permitir viver os planos do Senhor. A vontade de Deus para nós. Sabe por quê, queridos? A vida é um sopro. A gente está aqui hoje e amanhã a gente pode não estar. Às vezes as pessoas falam assim, não, agora eu vou fazer os meus planos. Sabe, queridos, a gente faz planos. Mas eu conheci muitas pessoas que também tinham planos e infelizmente foi interrompido. Porque elas partiram para o Senhor. Sem aviso prévio. Pegando todo mundo de surpresa. Pessoas que onde a gente não teve tempo de se despedir, de abraçar, de dizer que ama. Elas simplesmente foram embora e só recebemos a notícia, a ligação. E nos entristecemos com a perda. Pessoas que também tinham planos. Isso nos mostra que a vida é um sopro. Hoje a gente está aqui, amanhã pode não estar. A trombeta pode soar a qualquer momento, sem aviso prévio. Não tem sinal, a volta de Jesus é eminente, pode acontecer a qualquer momento. E aí? Como nós vamos comparecer diante de Cristo? Senhor, me desculpe, eu tinha outros planos, eu ia fazer a sua vontade daqui uns 10 anos. Vai ser madeira, feno e palha. Agora, Senhor, eu fiz a minha vida valer a pena. Eu me doei pelo seu propósito. Eu me doei pela sua causa. Eu me doei pelo Evangelho para alcançar outras pessoas através da minha vida, dentro daquilo que o Senhor contava comigo, na profissão que o Senhor tinha para mim, no lugar onde o Senhor tinha para mim. Isso terá galardão. A gente tem uma amiga, e eu quero finalizar com isso, em 2020, na pandemia, ela passou mal, a gente estava na casa desse amigo, no final de semana, num sábado seguinte, era de madrugada, esse amigo nosso me ligou e falou, amiga, meu nome é Willa e o nome da minha amiga é Uiara. Então eu falo que se você falar Willa e Uiara rápido 3 vezes, já é batizado no Espírito Santo. Porque o Willa e o Uiara juntos já embola. E aí, ele me ligou e falou, amiga, ora pela Uiara, porque ela foi para o hospital, ela está com falta de ar. Só que há uma semana atrás, ela estava meio enjoada e a gente estava brincando que ela estava grávida. Porque mulher casada ficou enjoada, não é outra coisa se não é gravidez, não é? Aí a gente está aí, o Iara está grávida, o Iara está grávida, o Iara está grávida. E aí ele ligou e a gente começou a orar. Vamos orar. Quando foi 2 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem, o Iara vai ser entubada. Estava no auge da pandemia, primeiro semestre da pandemia. E a gente começou a orar, porque era a época que tudo era muito novo, estavam se descobrindo as coisas, muita gente partindo. E eles tinham um filho de 5 anos na época. E eu dizia, o Iara não vai morrer. O Iara não vai morrer. Aí passou, ela entubou no sábado, na madrugada de sábado para domingo. E na quinta-feira, o marido dela conseguiu uma transferência para um outro hospital com uma melhor estrutura em Belo Horizonte. Foi muito difícil a transferência, a burocracia era muito grande. E aí ele conseguiu essa transferência. E aí na madrugada de quinta-feira, quando ela chegou, eles descobriram que ela estava com embolia pulmonar.
Ou seja, ela ficou com a embolia sábado, domingo, segunda, terça e quarta. O médico chegou para o Elias e falou assim, olha, para mim como médico, a gente não toca em religião. Mas se você tem alguma, é melhor você se apegar, porque a sua mulher não vai passar dessa noite. Porque o estado dela era gravíssimo, ela precisou de doação de sangue. O estado dela era muito grave. E a gente começou a fazer o quê? O que crente faz? Ora. Porque tem poder na oração do justo. E a gente começou a orar. E ela passou a primeira noite, passou a segunda e a gente começava a orar. Passou uma semana, foi uma semana, uns 10 dias, né? Ela acordou, ela estava em coma. E ela acordou e mandou nos chamar. Aí o Elias me ligou e falou, amiga, você pode vir aqui? A Yara quer ver vocês. Eu estava dando faxina na casa, eu não queria nem saber da faxina. Onde eu estava, eu parei. Eu falei, vamos lá que a minha amiga acordou. Quando a gente chegou lá, ela não perguntou se a gente estava bem, se a gente sentiu falta dela, como é que estava o menino, o filho dela, o Davi. Ela falou assim, amiga, eu preciso que você e o Tiago me falem sobre galardão. E a gente achou estranho, porque eles eram empresários, eles são empresários muito bem-sucedidos em Belo Horizonte. E com a condição financeira muito estável. E ela falando, por quê? O Yara, me explica. E ela ainda meio assim, ela falou, amiga, eu tive uma experiência enquanto eu estava em coma. Ela falou assim, enquanto eu estava em coma, eu me via andando numa água muito cristalina. E ela disse, eu já fui para praias em lugares muito paradisíacos. E eu nunca vi uma água tão clara e tão calma como aquela. Ela disse, eu andava sobre essa água caminhando para um rio. E ela falou, à medida que eu caminhava, um tapete vermelho se estendeu para mim. E ela falou, eu sabia que eu estava morrendo. Ela disse, por mais que eu lembrasse do meu filho, por mais que eu lembrasse do meu marido, aquele ambiente era uma paz tão grande que eu não queria voltar. Ela falou, não me dava vontade, se você me oferecesse a melhor coisa dessa terra, não me fazia querer voltar. E ela falou, à medida que eu caminhava, um leão caminhou junto com ela. E ela disse que ela olhou para o leão e falou assim, eu estou morrendo, não estou? E ele balançou a cabeça. Aí ela disse assim, ela é muito brincalhona, então prepara uma entrada bem top que eu estou chegando. E aí ela falou que à medida que ela caminhava, deu um estalo nela. E ela falou assim, e meu galardão? E o leão falou para ela, não está bom não. Aí ela disse, me dê uma chance de voltar que eu vou trabalhar para o Senhor. E nessa hora ela acordou do coma orando em outras línguas. Sabe, queridos, depois que essa menina acordou do coma, ela virou outra pessoa. Eles já eram crentes. Eles já eram fiéis ao Senhor. Mas hoje ela participa de cruzadas evangelísticas, ela participa de evangelismo, ela participa em ações de movimento evangelístico. Ela virou outra mulher. Ela foi por isso aqui que ela não foi embora. Um final de semana antes, a gente estava com ela. Um final de semana depois, a gente não ia conseguir nem se despedir. Porque a vida é um sopro. Você nunca sabe quando pode acontecer. Ela teve a oportunidade de voltar. Mas a gente não pode achar que todo mundo vai ter. E se fosse comigo e com você? Se Jesus voltasse agora, qual seria o nosso galardão? Como nós estamos vivendo a nossa vida? Para quem nós estamos vivendo a nossa vida? A nossa vida tem valido a pena? Ou a gente tem só dormido e acordado e existido? Ou a gente tem feito o nome de Jesus ser glorificado? A nossa vida, as nossas motivações, a nossa entrega vai ter recompensa. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós vamos chegar diante daquele dia, olhar para o nosso Senhor e Ele dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. A sua recompensa está pronta. Sabe, queridos, eu não quero só chegar lá. Eu quero chegar lá e ter feito a minha vida ter valido a pena aqui. Para receber a minha recompensa do Senhor. A vida é um sopro. A eternidade é logo ali. Como diz os mineiros, é logo ali. E aí, como nós estamos vivendo hoje? Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para receber do Senhor o galardão, a recompensa, pelo bem ou mal, pelo bem ou mal que fizemos no corpo. Ninguém perde nada por viver uma vida piedosa. Ninguém perde nada por pregar o Evangelho. Ninguém perde nada por ajudar pessoas. Ninguém perde nada por fazer cumprir o seu chamado no Senhor. Porque muito mais tem o Senhor para nos acrescentar do que a gente pode abrir mão de fazer a nossa própria vontade. Muito mais tem o Senhor para nos acrescentar. Sabe, queridos, não espere
quando os meus planos acontecerem, eu vou fazer os planos do Senhor. Porque talvez a trombeta soe antes. E eu não quero chegar diante do Senhor de mãos vazias. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.